Fala pessoal, o que nós vamos ver hoje é como fazer uma conexão para puxar o dólar através do site do Banco Central, tá? Então, aqui é mais ou menos o que a gente recebe de lá, né? Então, as informações de data e o valor em si da cotação do dólar naquele momento, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar o Power Query para fazer essa conexão no próprio aqui Excel e a gente vai utilizar o site do Banco Central. Então, aqui em dadosabertos.bcb.gov.br é justamente o site onde a gente faz essa conexão. Então, nesse site aqui, a gente tem aqui ó, a API, navegação de dados. Né? Então, com essa API, a gente vem aqui nessa URL e aqui ele me dá algumas APIs que são disponibilizadas aqui pelo Banco Central. E o que a gente interessa aqui que nos interessa aqui no momento é justamente a cotação do dólar por período. Então aqui ele até nos ajuda, né? Essa aqui é uma ferramenta muito boa porque ele nos ajuda a montar a URL. Então aqui no final tem a URL da pesquisa, que é simplesmente a gente copiando essa informação e colando lá na conexão do Excel, a gente já consegue ter essas informações. Mas aqui vamos fazer a montagem, né, desse arquivo. Então aqui, por exemplo, a gente pode colocar ó, 1º de janeiro de 2020 e colocar, por exemplo, aqui uma data bem mais na frente, como por exemplo, dezembro, dia 31 e até 2050 aqui. A gente pode coletar essas informações. Depois a gente pode preencher mais informações, como até, por exemplo, o máximo de informações que a gente quer. Nesse caso eu vou tirar para receber o total, né? Algumas outras informações, cada uma com suas explicações, e a saída que a gente quer. Então, tem várias opções, mas a mais utilizada no mundo assim da programação é o JSON. Então, para o Excel vai ser também mais fácil a gente trabalhar com JSON. E aqui eu só quero a cotação de compra, né, e a data e hora para que a gente armazene essas informações e tenha de fato esse controle. Tá? Então aqui embaixo ó, ele já trouxe para mim a URL. Então nesse caso aqui, só com essas informações eu já consigo copiar essa URL. Então esse valor aqui é o que eu vou utilizar lá no meu Excel. Então como é que eu faço essa conexão? Né? Então eu vou vir aqui na aba de prática, que não tem nada, né, nenhuma conexão feita. Então eu venho aqui na guia dados, vou em obter dados de outras fontes e da web. Existem outros tipos de conexões que a gente pode fazer, mas o que interessa agora é o da web. Aqui eu vou simplesmente colar aquele link que eu peguei lá no site do Banco Central, certo? E vou dar um OK. A partir desse momento, o Excel ele vai interpretar essa URL, vai buscar essas informações na internet, né, na web, e vai me jogar aqui, ó, abrindo o Power Query. Então, esse aqui é o editor do Power Query. Então, basicamente, o editor do Power Query ele é composto por guias aqui na parte superior, certo? Onde você pode manipular suas tabelas. Aqui são as tabelas que existem. Então, por exemplo, eu já tinha feito uma conexão que era justamente essa tabela que eu mostrei, a tabela que eu mostrei lá no início. Tá? Então, essa aqui já é a tabela pronta. Que aqui, ó. E essa daqui é como a gente acabou de receber ela assim que fizemos a conexão com a web, tá? Com esse link da web que eu colei aqui para vocês. E aí, essa esse é o local onde a tabela vai ser formada, onde a conexão é formada. Aqui é a barra de fórmulas, onde basicamente a mágica acontece, vamos dizer assim. E aqui são os passos que a gente precisa fazer para chegar no resultado que a gente quer. Né? Então, por exemplo, aqui é a resposta que a gente recebeu. Então, ele me retornou uma conexão que essa conexão gerou um valor. Esse valor é uma lista de informações. Então, eu vou clicar nessa lista. Então, basicamente, ele selecionou na minha fonte o valor que eu obtive dessa fonte. Nesse passo aqui, ó, perceba que ele me entregou uma lista com vários records, ou seja, várias informações que isso aqui, como é um JSON, isso aqui é um objeto. Então, se eu clicar, por exemplo, num record desse, ele me retorna um objeto que tem duas colunas, né? A cotação de compra e a data e hora da cotação. Então, ó, perceba que os passos, né, que estão sendo feitos, vou voltar nesse passo aqui, vou clicar novamente em lista e vou ter essas mesmas informações. Vou transformar isso daqui, para trabalhar melhor com ela, para tabela. Aí sim, quando eu transformo ele em tabela, ele me pergunta aqui se essa tabela tem algum delimitador para eu fazer as conversões de colunas e tal, mas nesse caso aqui não vai fazer sentido, eu vou simplesmente dar um OK. Agora sim,
quando eu tenho essas informações, eu consigo, ó, aqui no canto superior direito, abrir elas, ou seja, abrir cada um desses objetos em colunas. Então, clicando aqui, ó, ele identifica que são essas colunas, vamos dizer assim, do que existem em cada objeto. Vou tirar aqui o nome original da coluna como prefixo, vou dar um OK, e aí sim ele me criou duas colunas, uma com a cotação de compra e uma com a hora da cotação. Próximo passo é a gente converter essas informações em dados que a gente consegue interpretar. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar que esse aqui é um número decimal, simplesmente clicando aqui no canto superior esquerdo da coluna, e esse daqui vai ser um campo de data e hora. Só que para mim a hora não vai fazer tanto sentido, então eu posso vir aqui em transformar e aqui na guia, na seção data, e justamente pegar somente a data. E aí sim ele vai me converter aqui para um valor de apenas a data, porque é essa que me interessa. Vou também reordenar aqui as colunas e, por fim, mudar a informação da coluna. Então, por exemplo, posso chamar isso aqui de data, simplesmente, né? E essa daqui, valor da cotação. Tá? Então, consequentemente, a gente já tem esses resultados. E aqui, ó, como você percebeu, todos os passos que foram feitos, né, eles estão armazenados aqui na lateral direita. Se eu quiser voltar para algum passo, se eu errei alguma coisa do tipo, eu posso voltar aqui, ó, por exemplo, coluna 1 expandida. Eu volto lá para o momento onde eu simplesmente expandi aqueles objetos e joguei aqui para duas colunas na minha tabela. Então eu consigo navegar por esses passos e ter total controle sobre eles. Por fim, vou mudar aqui simplesmente o valor, né, da minha tabela. Então aqui é onde armazenando todas as tabelas, né? Então, consequentemente, essas duas tabelas são iguais porque eu segui os mesmos passos que eu montei a tabela anterior. Tá? Então, por fim, para a gente fazer com que essa tabela ela seja jogada para o nosso Excel, eu venho aqui em página inicial, eu posso simplesmente chegar aqui e fechar e carregar para. Se eu simplesmente fechar e carregar, ele vai criar uma tabela em uma nova aba que eu não gostaria que isso acontecesse. Então eu vou fechar e carregar para, porque aí sim eu consigo controlar aonde ele vai fazer a criação da minha tabela. Inclusive eu poderia criar uma tabela, um relatório dinâmico, ou um gráfico dinâmico, ou apenas criar a conexão, ou seja, ele cria conexão, mas não armazena essas informações visualmente no Excel. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou jogar para uma tabela, na planilha existente, e vou colocar aqui, ó, na minha célula B3, na aba prática. Tá? Vou dar um OK, ele vai fazer a conexão e ó, já trouxe para mim as informações, do mesmo jeito que estava lá no Power Query. Informações de data e as informações do valor, inclusive já formatadas do jeito que a gente pediu lá. Aqui do lado direito tem todas as conexões que a gente tem, né, com as nossas bases de dados, né, inclusive o nome das colunas. Se por um acaso você fechar isso daqui, para retornar, basta vir a guia dados e consultas e conexões para justamente a gente voltar novamente aqui e, por exemplo, consultar as propriedades, atualizar alguma informação dessa conexão que foi feita. Né? Por exemplo, um que eu uso bastante aqui na parte de propriedades, dependendo da sua conexão, é importante que você tenha atualizações automáticas rápidas, sem necessariamente você clicar aqui no botão de atualizar todas as informações, porque ele vai puxar todas as conexões ao mesmo tempo. Você pode, por exemplo, controlar quanto tempo ele vai atualizar as informações. Então, nesse caso aqui, atualizar a cada, por exemplo, 1 minuto, 5 minutos. Como essa informação de dólar ela é uma informação que só é atualizada diariamente, então não precisa ter essa pressa, vamos dizer assim, né? Então, nesse caso, nem é tão bem recomendado utilizar esse tipo de atualização, tá? Porque ele não vai trazer toda hora assim um valor novo. Então, nesse caso aqui, já é suficiente dessa maneira, beleza? Então, novamente, se vocês quiserem fazer outras conexões desse tipo, aqui na guia Obter Dados, justamente tem vários tipos de conexão que vocês podem explorar e trabalhar ali no Power Query. Tranquilo? Então, se vocês gostaram, podem clicar aí no curtir e se tiver alguma dúvida, joga aqui nos comentários que eu irei responder prontamente. Beleza? Então, um abraço e até o próximo vídeo.